De volta à última parte do Sem Tabus, mas eu nem gosto que acabe. Gosto tanto da conversa, gosto tanto do assunto e gosto tanto da sua companhia, mas é assim, começo, meio e fim, e que seja bom enquanto durou e que deixe saudades para o próximo programa. Olha como eu romantizei, poetizei, ficou bonito, né? Enfim, vamos continuar para falar de um tema que não é assim romântico, não é nada bonito, mas é necessário falar. De doenças sexualmente transmissíveis, já falamos de algumas delas e do que é pertinente falar sobre, por exemplo, sexo oral, falamos bastante, já falamos de herpes genital, já falamos sobre a doença do beijo, ou mononucleose, já falamos sobre as verrugas, que precisa ter cuidado, porque nem sempre se previne só com a camisinha, por exemplo, porque tem o entorno da região genital que fica descoberta e pode transmitir. Perdeu alguma coisa do programa? Vou repetir e fica disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Todos os programas estão lá. Se inscreve no canal para a gente ficar amigo, ficar de perto, ficar amiguinha também. E aí você pode, então, acompanhar temas bem diferentes uns dos outros, bem diversos, mas que atendem a muitas questões aí da tua vida sexual, do teu relacionamento. Hoje estamos conversando com a doutora Mariana Dimitrov e perguntas que foram mandadas, algumas delas por vocês, mas fomos construindo assim uma conversa no crescente, começo, meio e fim, até pensarmos que estamos cumprindo o objetivo de criar uma consciência sobre questões na área da sexualidade e saúde sexual. Não é, doutora? Isso mesmo. E obrigada, viu, por ter se disposto a vir aqui, deixar a sua agenda, seu trabalho. Imagina, é sempre uma alegria mesmo. Doutora Mariana é de São Paulo, capital. Atende em consultório, atende em hospitais, mas tira esse tempinho da agenda para vir aqui. Para nós realmente é uma honra muito grande receber um profissional que vem com tanto amor. Obrigada mesmo. Doutora, como fazer a prevenção para o sexo oral, então? Vamos ressaltar isso. Há quem diga que o látex dos preservativos não são suficientes, por exemplo, como barreira para evitar contágios. Isso é verdade? Leide, uma coisa que ainda não se conseguiu provar é que realmente que existe escape de alguma coisa por entre as tramas do látex. Isso não se conseguiu provar. Porém, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é no momento em que a gente coloca o preservativo. Muitas vezes, a gente coloca o preservativo no momento em que já saiu o conteúdo da região do pênis, já saiu o conteúdo vaginal. Ali já existem micro-organismos, já existem vírus, já existem fatores porque é necessária a ereção, para que haja a colocação da camisinha, por exemplo. E aí, já nas preliminares, muitas vezes já há contato com a secreção. E aí fica muito difícil de provar que passou pela trama da camisinha, ou foi por conta das preliminares e eu demorei para colocar o preservativo, tanto mulheres como homens. Existem também doenças que estão em outras áreas ao redor. Que não só o pênis, que não só o genital. Nesse caso, a camisinha feminina tem um pouco de vantagem, porque ela protege uma área maior da vulva, né? Que é pouquíssimo usada, né? Sim, pouquíssimo usada. As mulheres não têm muito esse hábito, né? Não tem essa cultura, pelo menos aqui no Brasil. E como eu te falei, existem áreas que não estão protegidas pela camisinha. E como a gente falou do HPV, por exemplo, existe uma estimativa que diz que você consegue prevenir 95% das DSTs usando camisinha. Então, realmente, 100% não é. Mas acredita-se, do conhecimento atual, acredita-se que não seja por causa de escape através da trama, mas escapes no contexto todo da atividade sexual. E uma coisa é certa, os casais, quando estão naquele momento quente, o chamado rala e rola, né? Às vezes, de fato, vai demorar porque estão tão envolvidos na excitação do outro, no prazer que já está sendo estimulado naquele momento, que pensar na camisinha naquele momento pode atrapalhar essa relação. É o que se tem em mente, né? Na prática é assim. Habitualmente, a maior parte dos casais coloca a camisinha na hora da penetração. Isso. Pronto, já fiz tudo o que eu queria, só que já houve a transmissão de tudo que eu queria e que precisava. Agora vai acontecer a penetração. Então agora eu estou protegido. Essa informação é falsa. A transmissão já acontece muito antes da penetração. Sim, é mais frequente, maior chance de contaminação durante a penetração, especialmente a penetração anal. Porém, você precisaria estar protegido durante o ato sexual todo. Por isso que as estimativas, né, e as pesquisas não dão 100% de proteção, em 95%. Tem um fator que às vezes também é muito desprezado e vai ficar ali na área da higiene
higiene pela higiene, para não contaminar o alimento, para não levar bactérias à boca, à mão, por exemplo. Quando um homem manipula objetos, a direção do carro ou, sei lá, qualquer coisa que ele toque, e depois ele vai ao banheiro fazer xixi, e ele, claro, manipula o órgão genital. É possível que essa seja uma via contaminante um pouco desprezada? Claro. A principal, nos hospitais, a mão é o principal vetor de infecção hospitalar, né? E tanto a gente está falando de DST, mas na verdade infecções de maneira geral, né? São transmitidas. Eu penso nesse momento do homem manipula o órgão genital, vai fazer um xixi, etc. Ele pode estar contaminando o seu próprio órgão genital, claro, depois passar qualquer vírus, bactéria para sua mulher, mesmo tomando um certo banho. Claro. Mas que nós estamos falando de vírus, né? Que ficou ali, quem sabe, naquilo. Vírus e bactérias que podem sobreviver durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Existe, você me fez lembrar agora, existe uma polêmica que se diz que através de toalhas, de uso de banheiros, de uso de emprestar roupas íntimas, isso pode ou não pode transmitir DST? Nunca ficou realmente provado, ainda existe controvérsia, mas em tese, por exemplo, dificilmente você vai imaginar que você vai colocar uma roupa íntima de alguém que acabou de tirar, né? Dificilmente você pensa nisso, mas talvez compartilhar uma toalha, por exemplo, poderia ser uma fonte de contaminação. Usar um banheiro que você não sabe como foi muito bem higienizado, poderia ser também uma fonte de contaminação, assim como a mão. Por isso que você falou da mão, já me lembrei de todo esse contexto aí. Mas é importante pensar nisso. E os meninos, eu acho que eles deveriam lembrar de lavar as mãos antes de, então, fazer xixi. Esse é o certo. Antes e após. Eu só não vou fazer uma pesquisa porque eles estão trabalhando. Mas alguém aí lava a mãozinha antes, porque aqui está cheio de homem. Olha, aquele disse que meu câmera disse que sim. Por aqui, quem faz o legal? Legal, legal. Todo mundo aqui faz, todo mundo vigiado. Parabéns. Esse seria o correto para homens e mulheres, higienizar as mãos antes e após fazer suas Até porque doenças sexualmente transmissíveis, elas, novamente eu quero trazer aqui, que não é alguma coisa para a gente sempre relacionar com pessoas que têm vida sexual promíscua. Exato. Olha só, quem pensa que uma mão contaminada contamina o órgão genital e ele contamina a sua mulher ou a sua... Ou seja, é do nosso dia a dia. Não vamos nos colocar nesse lugar outra vez sem tão julgamentos. Seguro. Não é o moralismo outra vez, não é isso. É a necessidade de sermos mais inteligentes. Nós estamos inseridos num contexto de muita sujeira, de muita bactéria. Por exemplo, quem viaja muito, eu viajo bastante, banheiros de aeroportos, que tem de um fluxo de gente ali, sei lá quem é, de onde veio, para onde vai, e sabe-se que é muito difícil, muito sujo, mesmo que limpinho ali pelas meninas, pelas pessoas que trabalham ali, mas são pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil e do mundo, transitando naquele lugar. Chego lá, toco, passo a mão, uma coisa simples, estou levando para casa, coisa que eu não gostaria, entende? Exato. Precisa ter conscientização, mudar, né? a cultura, né? Mudar o pensamento. Vamos falar do sexo na menstruação? Vamos. Tá contigo. Tá comigo? Então vamos lá. Também existe muita polêmica, né? Não é? Se a gente vai tentar fugir do pode, não pode. Exato. Como é essa questão? Algumas mulheres, elas têm aumento da libido, do apetite sexual no período menstrual. Outras, pelo contrário, aversão. De acordo com os ciclos hormonais, não é possível explicar o porquê que algumas mulheres têm aumento. Porque, em tese, pelos ciclos hormonais, era mais comum que a mulher tivesse diminuição da libido no período menstrual. Porém, por situações comportamentais, por outras situações, algumas mulheres podem ter aumento. Não é explicado cientificamente, mas sim comportamentalmente. Pode engravidar durante a menstruação, se tiver relacionamento sexual durante a menstruação? Também não é o comum, mas pode. Por quê?
Quando é a menstruação, quando a mulher tem ciclos regulares e a menstruação é de fato menstruação, e o que eu quero dizer com isso? É descamação da parede do útero. Então, a dificuldade se houver, né, o embriãozinho ali, grudar na parede do útero, que chama nidar isso. Então, para a mulher que é reguladinha, é difícil engravidar no período menstrual. Porém, algumas mulheres têm ciclos irregulares e elas têm escapes e sangramentos durante todo o ciclo que ela nem sabe quando ovula. Então, não é caracterizado, não é bem uma menstruação. São escapes menstruais, né? Escapes de sangramentos. Então, essa mulher que tem o ciclo irregular poderia ovular e aí sim engravidar. Outra coisa, o espermatozoide, ele pode sobreviver muitas vezes até 3 dias dentro da mulher. Então, ela não ovulou naquele momento, mas ela ovula no dia seguinte, ela ovula dali 2 dias, 3 dias, aí poderia engravidar. Mas isso seria mais reservado para as mulheres que têm irregularidades menstruais. Existe a chance de aumentar a quantidade de infecções, né? Aumenta a transmissão de doenças, de DSTs durante a menstruação? Sim. Então, já que tiramos alguns mitos, né? Mas o que tem mais a ver com o programa, acho que é essa a pergunta. Existe a maior chance de ficar doente, de contrair ou transmitir uma DST durante a menstruação? Sim, existe. Claro, todo ato sexual é uma oportunidade de transmissão de DST. Não dá para dizer que não é. Porém, nesse período, inclusive, não só de aumentar em frequência, mas em gravidade das infecções. Por quê? Porque o colo do útero, como é que é o sangramento? Imagina que você tem lá o útero, que tem uma caminha de sangue, né, os vasinhos sanguíneos que vão se descamando. E o colo do útero, ele está aberto, o orifício está aberto para que você possa liberar esse sangue. Então, a porta de entrada está tanto para sair como para entrar. Então, para entrar bactérias que causam infecções não só genitais, né? Não só vulvovaginites, mas inclusive para trazer infecções que vão para o útero, que vão para dentro da cavidade abdominal, né? Para dentro da barriga. Então, tanto na ida como na volta, há maior chance de infecção. Inclusive, sangramento, né? HIV e outras DSTs, todas elas são mais frequentemente transmitidas e contraídas durante a menstruação, então, tanto na frequência como na gravidade, elas estão aumentadas no período menstrual. O útero está bem sensível, né? Bem aberto, bem... Tanto para, como eu falei, tanto para liberar como para receber. Há que se pesar, e aqui a gente nem vai dizer, como novamente a gente falando, não se é certo ou errado, mas se é mesmo a melhor oportunidade, né? Quais são os recursos que você pode se decidir, novamente falando, não estou dizendo que você tem que fazer ou não, mas se você decidir que quer praticar o ato sexual enquanto está menstruada, uma alternativa é você usar, por exemplo, esponjas, que existem coletores menstruais, que você pode fazer com a penetração que diminuiria o sangramento, como se você fosse colocar aqueles coletores do colo do útero, são compatíveis com o ato sexual. A única coisa que não pode é aquele preservativo interno, que atrapalharia a penetração, mas não para o sexo oral, porque tem gente que opta por fazer sexo oral, inclusive no período menstrual. Então, poderia colocar... mesmo, doutora? E aí, essa pessoa precisaria colocar um absorvente interno para diminuir o sangramento. São algumas alternativas. Esperei que eu estou me recuperando. Quem vai falando, você vai criando a imagem, né? Não tem jeito. Pois é. É como dizer, não pensa no Fusca amarelo, em que você pensou? Fusca amarelo. E aí, dá uma chocada. Uau. Chocada, Arleide, então foi fogo, hein? Até você ficou chocada. Porque tem coisas que, de fato, não é o pode ou não pode, mas às vezes extrapola um pouquinho até os limites do bom senso, né? Nesse sentido, assim, parece que falta o bom senso em algumas coisas, mas claro, estamos falando de desejo, de ser humano, cada um tem o seu, lida como pode, lida como quer, mas tem coisas que realmente pedem um pouquinho de sanidade, não é tão forte, mas assim, de senso mesmo. Mas, enfim. Nós estamos nos aproximando do final do programa, resumindo, assim, o geral, como médica, dá o seu toque final. Eu acho que faltou só a gente resumir, Darleide, a gente falar para aquelas pessoas que optam por fazer sexo oral, como fazê-lo de uma forma um pouco mais segura. Eu acho que seria uma coisa que falta a gente mencionar.
É importante, como eu falei, que você se lembre que sexo oral é também sexo. Então, é importante que você preserve-se, tanto com preservativo feminino ou masculino, algum método de barreira, eu estou falando nesse caso, seria o principal. Outra prática que é bem positiva é que você evite escovar dentes, passar fio dental durante imediatamente antes a praticar o ato sexual, porque pode propiciar esses sangramentos todos que eu falei. E ser janelinhas que por onde possam entrar vírus ou Exato, contaminar também o órgão genital. Cuide muito bem da sua saúde oral, vá ao dentista periodicamente, passe fio dental, porque as pessoas pensam que é só escovar o dente, não é. A chance de pessoas que têm doenças periodontais e não é a pauta para hoje, mas assim, parto prematuro, doenças do coração que estão associadas com a gengiva, é muito grande, então cuide da sua saúde bucal. Evite, então assim, o preservativo já desde o começo do sexo oral, o mais cedo que puder, evite essa prática de engolir esperma, que tem muita gente que decide por isso também, e aí acaba por transmitir, inclusive para áreas mais baixas. Então evite, se possível, ejacular, e já que ejaculou, que evite engolir o esperma. E use os enxaguatórios. Dá uma canseira, eu já cansei, não quero mais. E usem os enxaguatórios bucais, os antissépticos que não contêm álcool também podem matar várias bactérias, vários micro-organismos que poderiam ser transmitidos caso você não tivesse essa prática. Então, cuide bem da saúde bucal, não escova o dente antes, mas escova e depois enxágua bem com o enxaguatório bucal. E vai no dentista, vê Vai se no não tem dentista cárie. e usa Preservativo. preservativo. Isso aí. Chegamos ao final do programa, assim, querendo ser o mais esclarecedor possível, sem nenhuma barreira quanto ao conhecimento até chegar a você. Você toma as suas decisões, você faz o que você quer fazer, mas precisa ter alguns avisos. Sabe, plaquinhas indicativas, vai por aqui, não por acolá, é para você chegar ao destino final no tempo adequado, da maneira adequada. E lembre-se, há ruas sem saídas. Tem a plaquinha, mas eu quero ir, não tem saída. Então, os avisos são dados, agora você faz escolhas. Mesmo fazendo as escolhas, então as consequências são adequadas àquilo que você fez. Portanto, os cuidados precisam ser considerados, sejam os casais monogâmicos, os virgens, os não virgens, os que estão casados com uma única pessoa a vida inteira, enfim. Na situação em que for, cuide-se, ame-se, preste atenção. Sim, sim, não, não, que passar disso pode ser um perigo para você. É isso Doutora, mesmo. muito obrigada. Imagina, sempre uma alegria. Tchau para você. Linda. Até a semana que vem com mais um Sem Tabus e sempre querendo proporcionar a você bons momentos de aprendizagem. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.